que acha que também não precisa estudar, não precisa que o empreendedorismo é algo que vai bastar ter liderança, etc. E aí acha que o estudo formal não serve para nada. Acontece muito isso, né? Mas qual que é a sua opinião, sua visão sobre isso e quanto que isso, né, quanto que a tua trajetória acadêmica te ajudou? Hoje eu estou onde eu estou pela minha trajetória acadêmica. Eu fui, como eu falei, em 2004, então eu vim estudando para entender. Não adianta eu ter pego uma lei, eu estudei. Então, fiz mestrado, fiz especialização para entender o problema. Por quê? A base científica, Tiago, ela me trouxe uma bagagem muito forte. Porque eu comecei a olhar o problema, principalmente agora sendo empreendedora, que a gente tem vários problemas. E toda startup, ela resolve uma dor. Mas para resolver esse problema e essa dor, eu não podia ver ela de superficial. E onde eu tirei essa base? Academia. A ciência me trouxe isso. Para entender causa, dados, diagnóstico, onde ir, como resolver aquele problema. Então, a base minha acadêmica, ela me deu subsídios para buscar informações, lógico, e até para ter uma análise crítica daquele problema que eu ia vender, né? Resolver problemas, né? Resolver a dor do meu cliente. Não adiantava falar, não, eu vou resolver porque eu quero, porque é assim, não. Eu tenho base científica para falar para o meu cliente. Tanto é que a gente fica feliz que a Reuso, em 3 anos, ela já está dando lucro. Foi a nossa venda com base científica. Eu consigo mostrar para o meu cliente que a gente não está fazendo nada, como você falou, superficial, porque bom, que não. Eu vou resolver o seu problema, porque eu vou resolver por causa disso, disso, disso. Por quê? Porque eu tenho evidências científicas, eu tenho base científica para falar isso para você. Te dá subsídios, tá? E te dá bagagem para conversar com as pessoas, tá? Isso foi um diferencial para mim. Principalmente, gente, eu estou na área de lixo e uma mulher de 50 anos. Tem diferença sim, tá, Tiago? Tem diferença mulher no empreendedorismo, principalmente quando eu vou dar pitch, tem 50 homens, sou eu de mulher. Então, quando você tem uma bagagem científica, todo mundo vê que você estudou e você tem mais respaldo para bancar, sabe? Para briga. É briga mesmo? Peraí. Infelizmente, a Eu gente não tem estou essa. fazendo, eu não estou coach, não. Eu estudei. Peraí, vamos discutir legal isso aqui. Infelizmente, a gente tem uma cultura, né, assim, de em relação à mulher, de desabono, né, do trabalho das mulheres, né? Então, algo que, de fato, que é uma questão estrutural nossa, né? Que eu acho que melhorou bastante, mas a gente tem muito que avançar, né? Olha, As mulheres sempre têm que fazer muito mais, né? eu vou te dar um Os exemplo, homens. eu não gosto muito, mas assim, estou vendo várias. É contar a vida como ela é. Você me pediu para contar a vida como ela é, eu estou contando. Eu nunca contei para ninguém que eu tenho mestrado, doutorado, para mim isso não faz parte, entendeu? Como vocês da academia. Para a gente não é relevante. A gente estudou porque eu quis, para me dar base, tá? Não foi para ficar andando, falar PhD, nunca tive isso. Porque eu fiz isso para mim mesma. Mas aí eu comecei a ver, Tiago, que nesses espaços que eu estava, para vender a Reuso, em várias rodadas de negócio, infelizmente eu tive que começar a colocar o meu título. Alguns espaços eu falo, eu sou doutora Iula. Tá, em alguns espaços ainda, meninas, a gente tem que fazer isso. Aí eu tenho que contar como é que é a vida mesmo. Não adianta florear, tem um lado legal, mas desafios, problemas, e eu tive que fazer isso. Tem alguns lugares que eu falo, por favor, doutora Iula, me incomoda, tá? Mas são certas coisas. Fala, o Douglas vai Faz perguntar ali. parte, Lucas. Eu nem sei se eu estou quebrando o protocolo aqui, pessoal, boa tarde, tentando colocar uma pergunta ou se depois vai ter um espaço para perguntas lá no final, mas como vocês colocaram a possibilidade do bate-bola aí, eu estou me intrometendo e querendo fazer uma pergunta aí. Ô Iula, isso que o Thiago falou e que você está comentando, e que, assim, que de fato é algo que a gente percebe na academia, né? Quando a gente vê, por exemplo, no exterior, que muitas empresas fazem contratação de mestres e doutores, né, o pessoal mais ligado na academia, e aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, e aqui a gente acaba não vendo tanto empreendedor saindo da academia também. Às vezes eu fico pensando que talvez a gente, quando se envereda aí pela academia, a gente fica muito seletivo e muito
como é que eu vou te falar? A gente fica aficionado por uma perfeição de publicação, de metodologia, e a gente enviesa muito, né, o nosso trabalho para que isso tenha sempre uma excelência, né? Então, assim, a gente é cobrado pela excelência e a gente acaba ficando muito, né, restritivo e muito seletivo também. E aí isso acaba afastando a gente, às vezes, do empreendedorismo. Você acha que faz sentido isso? Você acha que Muito. tem uma ponta disso? Discute um pouco para a gente sobre isso. O que você Não, acha você sobre está isso? totalmente certo. Eu demorei para empreender porque a academia falava, nossa, mas eu tenho que estudar mais eu tenho que ter mais tese, nossa, eu tenho que fazer mais hipótese, nossa, era sempre o nossa que eu fazia, mais diagnóstico. O que me ajudou muito, tá, gente? Para eu fazer essa transição e ver que a academia já estava suficiente, entre aspas, eu continuo estudando, tá, gente? Não parei. Agora só que eu estou estudando um outro modelo. Mercado, finanças, negócio, tá? Especialização nessa área, porque eu sou mais técnica, agora eu fui para uma área mais de gestão que eu preciso aprender, tá? Mas eu concordo com você. E aí o que me ajudou muito, Douglas, foi quando eu entrei a primeira vez nesses programas de aceleração. De universidade, que nem vocês têm, que eles te quebram um pouco assim, vai com a cara, você está pronta, é para errar mesmo, vai ter tombo, vai pivotar. E eu acho que falta isso muito ainda nas universidades, tá? Não estou falando de vocês, eu estou falando como um todo. A universidade, ela tem que incentivar mais, como você falou lá fora, do pesquisador, ele é o empreendedor, gente. O pesquisador, ele é um empreendedor. Na hora que você está fazendo na sua bancada uma pesquisa, aquilo é um negócio, aquilo é um produto. A gente deveria ter mais coragem para pôr a cara a tapa. Então, falta um pouco isso, e eu falo que... Eu estou falando de mestrado e doutorado principalmente, tá, gente? Estou falando nem muito da academia, mas entrar nos mestrados e doutorados, enfiar isso na nossa cabeça, porque o que a gente está fazendo é um negócio e que a gente pode empreender e está tudo bem, não precisa esperar tanto. Mas tem, viu? Eu sou um patinho esquisito nessas rodadas de negócio, tá, Douglas? Quando eu falo, nossa, você tem tudo isso, para que você veio para cá? Por que você não ficou na academia? Quando eu falo que eu me aposentei, Thiago, você é doida. Por que você saiu do poder público? Você é doida. Porque é todo mundo que sai da graduação e vai empreender. E vida que segue. A gente é mais medroso quando a gente estuda demais, mas agora não tem mais não, gente. Tomei tom. Até pegando um gancho aí, eu até ia te perguntar isso, né? Assim, é óbvio que as universidades, os institutos, enfim, as instituições de ensino e pesquisa, elas dão vários subsídios, mas elas têm as suas falhas, né? E, e, e o que você acha que, além da questão da cultura, né? De falar, não, olha, a tua pesquisa pode virar um empreendimento, você pode criar um negócio que vai ser rentável, que vai fazer bem para o país, vai fazer bem para a sua região, né? Acho que isso de fato falta, né? Embora hoje a gente melhorou bastante, a gente tem visto, a gente está aqui nesse trabalho de tentar alavancar um parque tecnológico aqui no Instituto Federal, né? Aqui no IFSU de Minas, aqui em Poços, mas a gente tem visto várias universidades com parques tecnológicos que saem das pós-graduações, enfim, das graduações, possibilidade de empreender, né, dentro do contexto das pesquisas que os estudantes fazem, né, muitas vezes em parceria com os professores, muitas vezes sem a parceria, às vezes os próprios professores, né, os pesquisadores criam suas empresas e chamam os alunos para fazer parte, e a gente está começando a ter esse tipo de situação aqui no IFSU de Minas também. Mas, para além disso, você enxerga alguma outra fragilidade que a gente poderia ter nesse processo todo? Enxergo. Agora eu estou falando no outro lado. Eu não vou falar um termo, aí eu não estou na academia mais, vocês me corrijam, tá, Douglas e Tiago? Mas, assim, já começar, porque eu sou da época, assim, que a minha tese de doutorado e mestrado está na prateleira, gente. Está na prateleira. Não sei nem se alguém abriu aquilo. É isso que eu sou contra, entendeu? Na hora que alguém entrar para fazer pesquisa, já ter esse olhar empreendedor, entendeu?
já focar em inovação. Estou falando na minha área, na área de gestão. Estou lá, estou estudando. Será que isso, lógico, às vezes eu não quero, tá? Mas eu estou falando que muita gente como eu não era professor da academia, entendeu? Fui lá fazer o mestrado e doutorado. Mas ter alguma disciplina, algum departamento, Tiago, eu não sei, que tenha essa visão de pesquisador empreendedor, eu não sei, eu não consigo traduzir, mas você está entendendo? De olhar e falar, você topa, você quer vir continuar com isso? Você quer virar uma startup? Você quer colocar esse seu produto no mercado? Se eu falar, não, eu não quero, eu quero ficar com a minha tese lá na prateleira, porque eu quero continuar sendo professor. Mas dá sabe essa aula opcional, que a gente tem os créditos, gente, todo mundo tem? Se assim, olha, eu quero fazer esse mestrado, esse doutorado, essa especialização com a intenção de empreender. Eu não tive isso. Se eu tivesse isso em 2006, 2010, eu não estava abrindo a Reuso em 2020. Eu já teria feito isso há muito tempo. Eu precisava de alguém, um tutor, um mentor, sabe? Alguém te orientando. Você está no mundo. Esse processo aí enfim, por mais que esteja na prateleira, o processo, né, pelo qual você passou foi importante, né, porque você, em termos de entender, de ter essa capacidade analítica, né, de diagnóstica, de teste e tal. Mas, de fato, né, assim, às vezes a gente fala, a gente até discute, às vezes, muito com os alunos aqui, né, que às vezes o pessoal, a gente não tá falando no sentido que o processo não é importante, o processo é tão importante quanto. Mas a questão é você ter um foco, talvez não necessariamente tão acadêmico, né? De ter essa questão de. Ou assim, na verdade, a gente fala não acadêmico, mas na verdade é acadêmico. É acadêmico, mas que tem também como resultado a possibilidade de transformar o teu trabalho num produto. Isso te dá muito subsídio, né? Porque, cara, é que igual você falou, né? Você vai apresentar para uma empresa, né, o teu produto, você tem um monte de estudo por baixo, você vai mostrar dados, você vai mostrar uma validação bem feita, um estudo analítico bem feito, né, uma metodologia bem feita, a tua chance de conquistar o teu cliente é muito maior, né, porque, então, é muito legal isso, assim, mas eu entendi, assim. Você entendeu, né? Eu falei departamento, instituto, os colegas também entenderam. Eu acho que isso, é óbvio que algumas coisas acabam entrando nos currículos, né, disciplinas de empreendedorismo, enfim, a maioria dos cursos tem, mas para além disso, acho que é um pouco que a gente tem feito, assim, né? Não só aqui, eu estou vendo outros colegas de outros campos aqui, que estão também nessa jornada com a gente aqui, de fomentar os núcleos incubadores, né, de trazer essa cultura de inovação para a comunidade, de trazer as novas legislações, as novas possibilidades, porque antes os agentes públicos eram muito engessados em relação a poder ter, né, essas atividades de inovação transformadas em negócio, né? Então, hoje a gente tem muito mais, a gente tem um arcabouço jurídico muito maior que permite a gente a fazer isso, né, a fazer essa interação com os estudantes, com a própria instituição, os próprios, né, os movimentos que a gente tem institucionais para o fomento da inovação. Mas, enfim. Só para deixar um adendo, eu não estou falando que eu sou contra a pesquisa de bancada, tem vários, tá? Tem a pesquisa de bancada. Pesquisa básica, né? Pesquisa básica é importante em qualquer lugar do mundo. Eu sou academia, mas, assim, para quem está pensando, já dá esse caminho também, ajudando ele nessa jornada. Porque pesquisa básica, às vezes, você pega o perfil, e tem perfis, óbvio, né? Tem um cara lá de laboratório que tem um perfil, e isso acontece muito nas universidades, né? Nas instituições de pesquisa, nos institutos federais, etc. Mas ela é importante, essa pesquisa. Não, a gente está vendo vacinas aí, medicamentos, sem essa pesquisa aí a gente não estava. Exato, né? Se a gente tivesse pesquisa básica, a gente não teria transistor, a gente não teria computador, não teria, enfim. Não, só para falar que todo mundo deve estar achando, nossa, ela não é a favor, não, sou defensor. Não. Acho que tem eu acho que é o seguinte, a universidade, as instituições, né, o Instituto Federal, elas têm que, quando a gente entra, a gente ganha uma caixa de ferramentas vazia.
E à medida que a gente vai avançando, né, a gente vai preenchendo essa caixa de ferramentas com várias possibilidades. E aí, a ideia é que você saia com a tua caixa de ferramentas mais cheia possível, né, Yuri? Isso. Para que a gente possa utilizar essas ferramentas quando a gente precisar, Isso. quando a gente vê quando a gente enxergar uma demanda, quando a gente enxergar uma oportunidade, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Isso mesmo. Mas vamos falar um pouco aí da Reuso, né, da Bora lá. Recicla Mais, né, como é que, conta um pouco aí da história, né, você já contou um pouco, já fez uma pequena introdução aí, mas não dê detalhes. 4. A Reuso, ela surgiu em 2020, Tiago, 2020. Por quê? Como eu falei, sou do poder público, desde 2004 trabalhando com isso, e aí eu vendo isso, ajudei uma política pública que eu gosto, que eu tenho muito orgulho de ter colaborado, foi uma política municipal de resíduos sólidos em Poços de Caldas, antes da política nacional, tá? A gente foi um dos poucos municípios com menos de, na época, menos de 200 mil habitantes que tinha uma política municipal de resíduos sólidos, então vim ver. Só que chega uma hora que o poder público ele não anda, né? Ele tem os seus entraves burocráticos, políticos, principalmente político, tá, galera? É um dos motivos que eu fiz isso. A gente anda e não anda, tá? A gente estava com um projeto muito legal, premiado, top, com indicadores, tudo que você imaginar. E aí, com as mudanças políticas, um não gosta do outro, um é de mal do outro, e aí acabou o programa, tá capengando. E aí, eu continuei mexendo com isso. Em 2020, eu e o Wagner, que é meu sócio, um ex-catador de material reciclado, tá, gente? Que foi do lixão. Aí depois ele montou a cooperativa dele de Açuçu. Sabe, sentado em boteco, gente, ele não bebe, mas é só para vocês entenderem. A gente sentado falou assim, nossa, a gente trabalhou, não anda. Aí um olhou para a cara do outro, por que a gente não faz diferente? Nós vamos montar uma empresa para complementar essa lacuna que a política pública não está dando certo. A gente tem know-how, a gente conhece, a gente já sabe. Ele conhece o material, eu conheci a gestão. Em 2020 a gente montou, mas ela pivotou em um ano. Adorei isso, ela pivotou. Não, gente, pivotem, foi o melhor aprendizado da minha vida foi ter pivotado, Thiago. Você precisa levar tombo, entender. Problema, vamos ver. O que a gente queria? Essa é uma história que até hoje dá dor de cabeça para nós, tá? Eu estou em 2026. O que a gente pensou? Vamos fazer um diagnóstico, lembra? A cientista aqui, né? Primeiro, vamos fazer um diagnóstico, vamos mapear o sul de Minas com a maior dor. Papelão, todo mundo já cata, né, Tiago? Não vou ser mais uma. Tem cooperativa, tem coleta seletiva, vamos trabalhar com resíduo, que é uma dor aqui da região, e que ninguém pega. Mapeamos, viajamos até, estudamos, palestra, resíduos têxteis, que é uma dor, tá, gente? É um problemão até hoje. Perfeito. Vamos ser o único a fazer coleta, gestão, reciclagem, reaproveitamento, tudo isso, tá? 2020, vocês lembram que época a gente está, né? Estou entrando numa pandemia, mas o movimento, até aí tudo bem. O único defeito, tá, gente? Olha, a base teórica foi muito boa. O que foi meu erro? Eu não estudei o mercado, por isso que eu falei que eu estou estudando agora. Base teórica foi perfeita, eu tenho relatórios, mas eu não fui entender o mercado, business, tá, gente? Grana, mercado, dinheiro, resultado, retorno. Porque aí eu falei, gente, por que não existe... Aí, olha o que eu esqueci de ver no meu pitch. Eu tinha concorrentes? Eu vi outras empresas fazendo para conhecer o modelo? Não. A gente foi pegando base teórica, que era uma dor. O que aconteceu? A gente coletou, a gente conseguiu um monte de cliente, a gente estava super feliz, Thiago. Um monte de confecção, a gente salvou, pronto, venceu. Tá, começamos a coleta. Aí a gente foi estudar. Quem disse que tinha venda aquele negócio? Material de polietileno, é o chinês. Aquele tecido que ninguém quer, que é lixo. O que acontece? Resíduo, gente, ele é uma commodity, tá? Plástico, papelão, é tudo commodity, tá? Tem época que está alta a venda, tem época que está baixa, a gente fala, material de resíduos é uma commodity. E aí a gente tinha comprador, chegou uma hora que mudou o mercado, eles só queriam, eu nunca me esqueço disso, tecido branco de algodão. O que a gente coleta na rua? Aquele plástico daquelas academias, de tudo. Não conseguimos venda. E começou a parar o negócio.
Eu tô com, se você quiser, eu dou para vocês. Eu tenho 20 toneladas guardadas até hoje, porque a gente não estudou o mercado, tá entendendo o nosso erro? Por que que eu pivotei? Fiz a base teórica e esqueci de estudar o mercado. Tem venda? Antes de plano de negócio? Vamos estudar o plano de negócio? Por isso que é legal a incubação, gente. Participem de mentorias, participam nas universidades de pré-incubação. Eu não fiz isso ao tombo que a gente teve. Aí foi aí que a gente pivotou, deu um ré, fomos participar de acelerações, tá? A gente participou uma que foi para a gente entender esse modelo, né, startup, modelo de negócio, plano de negócio, MVP. E aí eu nunca me esqueço um mentor falando para assim, você é bom em quê? Eu falei, resíduo. Mas qual resíduo? Papel, papelão. Começa com esse. É o que você é boa? Não inventa moda no que você não conhece, para quem nunca montou uma empresa. Entendeu? Foi muito legal essa dica. E aí a gente voltou, plano de negócio, análise de mercado, fornecedor, para onde eu ia. Aí a gente começou a escalar em 2021 e começamos a andar. Então, por isso que eu falo que essa pivotagem foi muito legal, tirando prejuízo, né? Mas foi para a gente aprender que business é business, você tem que pagar as contas. Sim. Sim. Aí só para, não sei se todo mundo aí tenha conhecimento desses jargões aí que a gente tem Ah, tá, desculpa. Pivotar seria mudar um pouco o rumo, né, da empresa, né, assim, sem perder a visão original, obviamente, mas talvez mudar como você fez, né, você mudou um pouco o teu foco no produto, né, no que você ia entregar, né, que você ia vender, né. Então, faz parte, né, do processo. Não necessariamente você precisa... É que a gente percebe isso um pouco, né? Isso acontece, na verdade, em qualquer atividade nossa, né? A gente começa a tratar aquilo como um filho e aí você não quer, né? E sendo filho, você não pode desfazer de um filho, né? E aí a gente fica muito apaixonado, né, pelo produto, no caso aí, né? Fazendo um paralelo. Foi isso mesmo. E às vezes você tem que, né? Você tem que falar, não, tem que pivotar, ou seja, tem que dar um passinho atrás e mudar um pouco a estratégia. Acontece muito, né? E legal você dar essa experiência aí para o pessoal, para não se desesperar também, né? Não, por isso que eu falei, eu gostei. E outras coisas, a gente continua fazendo mudanças de rota em 2026. Isso faz parte, tá? Você vai vendo o mercado, você vai vendo como você vai tendo que se ajustar, você já vai crescendo, você já vai tendo outras ideias. E tudo bem voltar para trás, tá, gente? É uma coisa que hoje eu vejo que às vezes dá uma ré, não é você tá tomando prejuízo ou falhou, tá? Uhum. Não é falha. Foguete, como diz, foguete dá ré, sim, né? Tá aí. O nosso foguete dá ré. A gente tá vendo um monte de foguete dando ré ultimamente. Mas, enfim, né, dentro ainda do assunto da reuso, né? Até para o pessoal aí entender, você é uma pessoa aí que já tem experiência de captação de recursos, né? Sim. Está sempre atenta a editais, né? Essa parceira nossa aqui, né, nessa luta. Porque muitas vezes o empreendedor ele esbarra no financiamento, né? Demais, pesa. Ou porque você não tem de fato dinheiro, né? Ou às vezes você não tem muito acesso a linhas de crédito, porque, enfim, né, se for um aluno, né, um estudante aí, né, você não tem lastro, né? O cara sai da universidade, não tem, muitas vezes não tem patrimônio, não tem nada para conseguir um orçamento, né? Um financiamento, etc. Mas a gente sabe de muitas oportunidades, né, de fomento a fundo perdido, que você não necessariamente precisa ter lastro nenhum, né, basta ter a ideia, né. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, você que tem experiência de captar recursos, como é que você trabalhou aí com essa parte de financiamento, né, de como que você financiou a reuso e como que você captou recursos. Acho que é importante você falar um pouco dessa experiência para a gente. Tá. Dinheiro tem na mesa, tá, gente? Pode pedir. Desde aquela, exemplo, Centelha que está aberto agora. É para quem não tem CNPJ, que só tem uma ideia no papel. E vai dar, eu não sei o valor, se é 50 mil. 90 mil, eu acho. 50 mil também. É 96 com 50 mil de bolsa do CNPq. Isso, gente, olha aí.
Se eu tivesse 90 mil na época, eu fazia festa. Não, a gente começou com o meu carrinho, tá, gente? Mas assim, tá tudo bem. Na época, assim, não estava aberto muitos editais. Mas a gente entrou em outros editais, tá? Assim, vou dar o exemplo de um. A gente participou do Hangar Mulheres, do Ministério das Ciências e Tecnologia, que foi uma mãe para mim, deu bolsa para a gente. A bolsa não era para pagar conta, tá, gente? A bolsa era para investir na Reuso, mas eles chamavam de bolsa, né? Porque é mensal, né? O Ministério das Ciências e Tecnologia. Eu tenho bolsa em universidades, quando você entra em incubadoras, em aceleradoras de algumas universidades. Então, o que eu fui fazendo? Além de querer subsídios e base teórica para entender o que era negócio, lembra, eu era funcionária pública e pesquisadora, eu não sabia nada de negócio, tá? Esses nomes, Thiago, MVP, CAC, LTV, a primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, o que eles estão falando? Você sabe que eu tive que baixar um dicionário de startup para ir nessas reuniões. Roadmap, Journey, eu falava, gente, que mundo que é esse que eu tô? Gente, umas palavras que eu também bugava. Eu baixei no Google, vocês sabem que existe, tá, Thiago? Dicionário de startups, tá? Com todas essas palavrinhas, tá? Para não passar vergonha, tá vendo, acadêmica? Para não passar vergonha, fazer a tabelinha assim. E aí eu comecei a buscar isso, porque eu não tinha grana. Então foi de pouquinho em pouquinho, demorou. Depois a gente começou a entrar em editais do Compete Minas, aí a Reuso começou a ter mais faturamento, a gente agora conseguiu do Compete Minas mais um valor e vai captando, gente. Galera que não tem, a gente tem uma ideia, não tem grana, é recurso público. Porque é uma coisa que eu ainda não quero fazer por decisão nossa, tá, o Thiago? Eu ainda não quero entrar em rodadas de negócio, porque o investidor, ele é cruel, tá? Você tem que estar com... Para eu entrar, eu tinha que estar tracionada. Então, a startup, gente, ela começa ideação, operação, depois tração, lá com faturamento grande, estou falando de rodada de milhões, aí eu posso até pensar no investidor. Hoje, a Reuso está em operação, então ela ainda está muito imatura para startup, tá, gente? Para startup, eu ainda sou bebê, tá? Pelo faturamento, porque o trem tem que subir. Eu não estou participando porque o que eles querem? É 15% de equity, 20%. O que é equity? É pegar 20% da minha empresa, dar dinheiro e ficar enchendo meu saco. E depois, em 2 anos, que é o triplo do valor. E só te mata, tá, gente? Eu estou sendo real porque é assim que acontece com essas venture capital, tá, Tia? Então, eu não estou nesse momento se tem dinheiro público. Se tem um governo federal, as universidades, que podem me ajudar com subsídio e me ajudar a fortalecer, eu não acho que eu estou ainda querendo investidor, não. Porque investidor tem, tá? Também tem gente, principalmente deep tech, fintech, a health tech, o que não falta é investidor querendo patrocinar, tá? É importante, né, você falar isso, até pelo nosso público aqui, né, que muitos alunos, né, servidores, então, acho que bacana você falar isso, porque tem muita oportunidade, né, e tem muitas oportunidades que muitas vezes só são possíveis com a parceria das instituições de pesquisa, das ICTs, né, aí entre as universidades, institutos federais, etc. Né? Então, e aí, falando um pouco aí já mais diretamente com os nossos participantes, né? É uma oportunidade muito grande, né? Tipo, a gente que já está aqui dentro, né? Já tem essa possibilidade, porque muitos editais é obrigatório. Por exemplo, a FAPEMIG tem editais. Agora tem aberto um pouco mais, mas algumas linhas, pega o Compete, né? Algumas linhas de pesquisas são necessárias. FINEP é obrigatório, tem que fazer como... E FINEP tem muito dinheiro, né? Nossa, legal. A gente acabou de fazer um evento aqui, né? Inclusive com o pessoal aí do RUAIS, né? Com o pessoal da FIENG, que a gente recebeu aqui a visita da FINEP, né? E aí eles demonstraram lá várias linhas de fomento, muitas delas a fundo perdido, que não é um financiamento que você tem que pagar depois, né? E a FINEP hoje está com 16 bi no fundo para poder investir, né? Os editais abertos, a maioria dos editais em fluxo contínuo. A FINEP tem um probleminha, assim, né? Que aí você já tem que ter CNPJ, não é igual o Centelha,
Mas assim, tem para todo nível de maturidade, isso, né? Ideação, operação, tem o BNDES, garagem também. Tá vendo, gente? Eu estou lembrando Sebrae. Gente, gruda na galera. Aprenda uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Tá a fim de empreender? Vocês estão dentro da universidade. Vocês têm recurso, vocês têm aceleração, vocês têm mentor. Aproveita. Vocês viram a trajetória da Reuso 2021 porque a gente não pediu ajuda. E pivotamos legal. Se a gente tivesse hoje o conhecimento, eu não tinha deixado esses dois aqui, eu não grudava no Douglas e no Thiago desde 2020. Agora que eu estou grudando. Olha, depois, olha quanto tempo, 2026, agora eu grudei no CT de vocês. Porque é muito importante estar junto. Entendeu? Porque o ganha-ganha, né? Ganha dos dois lados, né? Vocês ganham, a gente ganha, porque, né, a gente precisa também de vocês para, né? Porque às vezes é isso, né? A gente tá aqui, de novo, pessoal, não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é reconhecimento de todos os tipos de pesquisa, que são todos importantes, né? Mas, à medida que a gente fica mais próximo aí da iniciativa privada, a gente começa a conhecer também oportunidades, demandas que eles têm, possibilidade de ter novos negócios, né? Agora mesmo a gente está conversando com uma empresa aqui, não vou falar o nome, porque, enfim, mas a gente está conversando aqui de apoiar a criação de novos produtos. Enfim, é isso. Assim, tem muita coisa. A gente está com o edital que a gente escreveu junto, gente, foi uma ideia da academia para Reuso. Conhecendo toda a trajetória, o Thiago Douglas, por que você não põe isso? Por que você não põe aquilo? Vai melhorar o processo. Eu falei, verdade. Tá vendo? É uma troca. É uma troca. Exato. Muito bom. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final, porque hoje, afinal de contas, tem Jogo do Brasil, então o pessoal daqui a pouco vai sair para se preparar para o jogo. Não que a seleção esteja. Mas ela não está. Desculpa perguntar, mas ela já está classificada ou não? Ela ganhou? Empatou ainda e ganhou? Não. Ainda não? Então tá bom. Então a gente tem que torcer. Hoje está tudo embolado, é um grupo embolado. Não é muito fácil, não. Mas eu acho que vai classificar. A questão é primeiro ou segundo, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos mais um joguinho a gente vê. Mas, enfim, Yula, a gente falar um pouco aí, bom, falando da Reuso, falando um pouco de você, né? O teu empreendimento, ele é muito claro, né? O propósito, né? Assim, tem um fator de impacto social e na vida das pessoas muito grande. Como é que é isso para você, né? O que esse propósito significa na prática, né? Você acha que isso te faz diferença? Você está empreendendo em algo que você acredita como um potencial colaborador para melhorar, né, a sociedade, melhorar a gestão pública? Como é que isso cai para você? Olha, a base para nós, que a gente é uma startup de impacto social, o propósito é a base de tudo, Thiago. Sem o propósito é saber para que eu faço, para quem que eu faço e qual que é o impacto que eu causo isso. Tanto para a empresa, tá, gente? Quando a gente fala de propósito, impacto, eu gosto de falar muito disso. Porque a palavra impacto, todo mundo fala que é ajudar as pessoas, a população, impacto social, ambiental, ajudar a sociedade, também. Mas quando eu falo de propósito e impacto, é também ajudar aquela empresa a melhorar o processo, melhorar recursos, ganhar dinheiro, entendeu? Isso, a gente gosta de tirar um pouco esse estigma que a gente sempre acha, principalmente uma coisa que eu faço a bandeira. Quando eu falo que eu sou uma startup de impacto socioambiental, eu falo assim, isso é uma ONG? Não, nem ONG, gente, é filantropia, todo mundo tem que ganhar dinheiro. É isso que eu brinco com todo mundo, nem ONG pode fazer nada de graça, pode ter voluntários, mas a conta chega. Então, para a gente, o propósito porque atrás de cada projeto, a gente tem pessoas, a gente tem, porque a gente trabalha com cooperativas, a gente trabalha com empresas, então para nós é uma oportunidade de transformação, então para nós é a base de tudo. Se eu perder o meu propósito, acabou o recurso. Eu não quero isso, não. E às vezes a gente associa também, né, impacto, a questão, bom, impacto é quando você ganha centenas de milhões de reais, bilhões de reais, né, e na verdade não, né, às vezes o impacto, óbvio que tudo bem se for, né? Se for um impacto de milhões e bilhões, ninguém vai achar ruim. Não vou ficar... Mas, assim,
às vezes o impacto que você faz da tua startup, da tua empresa, na tua comunidade, para a tua comunidade é impactante, né? Para o teu, né, pro teu entorno é impactante, para a tua cidade é impactante, para tua cidade, para o teu estado, enfim. E aí você vai escalando, né? Vai escalando. E às vezes não escala, mas enfim, mas você tem um papel importante, né? E esses empreendimentos que estão nessa questão de, né, dentro desse contexto de impacto social, ele ainda tem uma vantagem, né? E, em geral, aí voltando à questão de linhas de financiamento, em geral tem muitas linhas de financiamento. Né? Agora. Tá, Agora bom, que todo agora mundo atualmente falando de mudanças tá climáticas, melhor, né? porque eu era patinho feio em 2020, tá? Mas não tinha agora é nem uma departamento oportunidade. de impacto socioambiental. Eu era aquela que não tinha nem lugar para ficar, que era fintech. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, a FINEP está com um edital aberto para agricultura economia familiar. circular. Isso, agricultura. Economia circular, agricultura. Então, assim, tem um monte de coisa dentro desses contextos, né, de impacto social, que nem você disse, tá? A gente está num momento diferente, a questão climática, você pega agora a questão que está em alta, né? Inclusive, tem até questões não tão boas dos escândalos lá do Master, lá de crédito de carbono, mas assim, a gente está nesse processo de que esse tipo de empreendimento começa a ter, pelo lado dos governos e de financiamento, muito mais prioridade, né? E aí você começa a ter mais linhas de pesquisa, mais linhas de financiamento, né? Então Só muito... para te dar um exemplo que bom. Estou falando de 6 anos, tá, gente? No começo, a gente era considerado uma ONG, tá? Por isso que eu falo, gente, nem ONG faz filantropia. Até a gente mostrar que a gente é um negócio, que a gente tem saúde financeira, que isso tem que pagar, tem que ter receita, despesa e todo mundo. E aí a gente nunca achava lugar para nós, em lugar nenhum, tá? E agora que eu fiquei feliz, semana passada eu estava em BH, e eu participei de uma rodada de negócios na FIENG, tem gente, vocês vão entender, FIENG, Federação de Indústria. Você sabia que tinha uma rodada de negócio? Impacto, meio ambiente e sustentabilidade. Gente, eu tirei fotos, vocês não sabem como eu fiquei feliz de ter uma rodada com indústrias tentando achar soluções de sustentabilidade e economia circular. É um avanço, tá, gente? Quem trabalha nessa área sabe o que eu estou falando. Eu sentada e discutindo com a indústria que agora está preocupada com o impacto que ela está causando. Ainda tem greenwash, tá, gente? Não vou mentir que não tem, não, mas já melhorou. Aproveitando o gancho, explica um pouco aí para a gente, Yulo, o que é essa economia circular? Economia circular é quando eu tenho um produto, um resíduo, e eu consigo fazer com que toda a cadeia ele volte de novo para a cadeia. Não precisa ser. Se eu fiz um plástico, eu consigo fazer a reciclagem dele e ele voltar com outro produto. A gente está fazendo economia circular, ele não está indo para o meio ambiente. Tá? Então, esse é o grande segredo hoje da gestão de resíduos, é fazer com que todos os produtos tenham uma economia circular. Todos, tá, gente? A gente não tem isso ainda. A gente ainda tem uma baixa reciclagem e muitos produtos com baixa reciclabilidade. O governo está brigando, mas é uma briga de gigantes, que muitas indústrias comecem a mudar as suas embalagens, porque para elas se tornarem mais recicladas e conseguir. Ou investindo FINEP. FINEP está com uma linha de pesquisa da indústria 4.0 de fazer conexões com startups que consigam resolver problemas complexos desses produtos, tá? Porque só para dar um exemplo, aquelas embalagens de salgadinho, ela não tem reciclagem, ela vai para o lixo. Os Cheetos, Ruffles, porque ela não é plástico, ela não é alumínio, ela não é papel, ela não é nada, ela é uma mistura, e aí você não consegue fazer venda, ela é descartada. Aquele plástico que a gente compra camiseta, sabe, que fica embalada nas lojas, aquilo é lixo. Aquilo é lixo. Entendeu? Não vai para a cooperativa, não reaproveita. Então, a economia circular ou a gente mudar. Exemplo, trabalhada a gente não ter mais sacolinha de supermercado e todo mundo levar seu eco bag ou a caixa de papelão. Acabar com sacola de supermercado, que para mim aquilo é ainda a gente... Engraçado que vira e mexe, tenta fazer isso, mas sempre volta. Né? A população ainda, mas é uma baixa reciclabilidade. Então, a economia circular, a gente conseguir fazer isso, né? Estão melhorando, mas ainda falta muito. Legal.
E assim, a tua empresa, ela, além de prestar serviço para outras empresas, né? Você tem clientes, né? Indústrias e tal. Você tem um potencial muito grande de trabalhar com o poder público também, né? Sim. Com as prefeituras, etc. Né? Como é que é um pouco isso aí para você? Complexo, porque ainda a gente precisa, assim, a gente está tentando agora, o Caproni está nessa frente comigo, da gente trabalhar gestão de resíduos com o poder público. Agora, assim, vou falar de uma forma, gente, vocês vão até achar ridículo eu falar, mas assim, fico feliz de estarem conversando porque a conta chegou. A conta que eu falo é dinheiro, tá, gente? Ninguém faz nada de graça e ninguém faz se não tem lucro. Estamos falando de empreendedorismo e todo mundo põe no papel. O impacto que eu faço, ele é positivo, mas eu também tenho que gerar receita. Então, as pessoas às vezes falam, nossa, tem, gente. E a gente só conversa falando de dinheiro. Então, a conta chegou para as empresas, para as prefeituras. O lixo está ficando caro. A taxa de lixo está ficando cara. Então, agora as prefeituras estão nos procurando para ajudar a resolver problemas. Como é que a gente consegue fazer com que essa cadeia, catador, prefeitura, morador, também entre nesse ciclo de gestão de resíduos. Estamos caminhando, a gente já tem um projeto em Caldas, que está muito legal, tá? A gente pegou para cidade pequena, tá, gente, para fazer piloto, tá? Estamos em Santa Rita de Caldas, e agora a gente está conversando com o Bandeira. E dá certo, tá? Quando o poder público, empresa e sociedade civil se juntam, o negócio anda. Caldas é um exemplo disso. Caldas, eu estou falando que é um case muito legal que a gente está fazendo lá. E assim, se você pensar, o Brasil tem quase 5 mil municípios, né? Minas é o estado com a maior quantidade de municípios, né? Acho que são 853. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, né? Empresa que tem como possibilidade, né, prestar serviços para as prefeituras, né? Geralmente, porque as prefeituras são muito carentes, né, de sistemas, de pessoal, né? Você criar uma infraestrutura usando a própria força de servidores do poder público, né, municipal, principalmente. Na escala federal, um pouco mais, assim, você consegue fazer mais coisa, né, com os servidores. Mas na prefeitura, geralmente, isso é um pouco mais complexo, ainda mais porque a gente tem municípios pequenos, né, etc. Então, não tem gente. Mas só deu certo, Tiago, quando a indústria privada que está naquele local, ela também participa do processo. E eu falo que ela tem que participar porque é ela que gera o lixo. Responsabilidade compartilhada. Ela gerou o lixo. Então, ela é responsável pelo aquilo que ela gera. Então, ela tem que ajudar o poder público a resolver o problema. É essa a grande briga que eu falo para todo mundo. Quem gera é responsável pelo aquilo que gerou. Então, vem sentar na mesa e venha resolver o problema que você causou. Tem uma questão de legislação, né? É lei. A gente está discutindo sobre terras raras aqui, a gente teve algumas reuniões. Ah, tá, mas o que você vai usar aqui, né, para minerar, né? Ah, não, eu vou seguir a legislação. Né? E seguir a legislação nem sempre é fazer da melhor forma possível. Né? Mas o da resíduo é o contrário, Tiago. Eu tenho legislações maravilhosas e ninguém cumpre. E não cumpre, então falta cumprisse. Gente, a gente estava fazendo reciclar. O que a lei cumpre? Grandes geradores têm que fazer gestão de resíduos. Grandes geradores têm que dar destino final. Vamos lá? Eu só vi a sua cidade. Grande gerador não faz gestão de resíduos. Não estou falando grandes multinacionais. A gente fala grande gerador quem gera acima de 200 litros. Sim. Não gera. Coleta seletiva está 1%, eu tinha que estar 100% da cidade, coleta seletiva porta a porta. Então, ninguém compra. É importante, né? Uma oportunidade muito grande para o país, né? Eu tive lá no pós-doc lá na Suécia, né? Lá eles têm lixo zero, resíduo zero, né? Eles aproveitam tudo, né? Eles geram energia. Inclusive, a Suécia tem um trabalho lá, assim, eles usam o lixo orgânico para compostagem e geração de energia. Eles importam lixo, né, de outros países para... Lixo não, resíduo, né? Você fala lixo, o pessoal fica bravo. Resíduo, muitas vezes, de outros países. E o Brasil, tem uma oportunidade enorme, muito grande. Mas né? a gente tem que olhar o resíduo como produto. A gente não olha.
A gente olha aquilo que a gente quer trazer. O que a gente faz hoje com o nosso... Vou falar lixo porque a gente trata como lixo, tá, Tiago? O que todos nós fazemos? Pomos o lixo na porta da nossa casa e quer que ele saia de lá correndo, porque eu não quero ele na minha casa. Porque a gente nem espera o dia do lixeiro, a gente põe antes porque não quer incomodar a gente. Enquanto a gente pensar que o resíduo é um lixo, a gente não vai ver ele como ativo. Ele dá não dinheiro. como commodity, né, que você falou, que resíduo é commodity. É commodity. Quando a prefeitura e todo mundo pensar aquilo como um commodity produto, você ia ver como é que a gente era. Dá dinheiro para a prefeitura. A própria prefeitura. Né? É dinheiro, é negócio. Bom, chegar lá. Eu sou otimista, você já viu, né? Oi, Yula, assim, a gente já tá encerrando aqui, enfim, a gente poderia ficar aqui umas 3 horas aqui, fazer um podcast estilo flow para ficar 3 horas conversando. Mas, enfim, né, não é o objetivo aqui. Bom, pessoal, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade aí, né? Mas a gente já tá caminhando aqui para o fim, né? Para a gente encerrar e para a gente se preparar aí para o Jogo do Brasil. Mas, Yula, aqui para finalizar, né, uma pergunta, eu costumo avaliar as situações que eu vivo, sempre tentando colocar aquela situação, porque geralmente o que a gente vive, para a gente é um negócio ali, né, no presente, geralmente é algo, se a gente estiver passando por algum problema, né, aquilo para a gente é muito, aquilo pega demais a gente, né. Eu tento fazer um exercício de pensar daqui 10 anos. Sem pensar, daqui 10 anos, o que eu estou vivendo hoje, qual que é o impacto que isso vai ter na minha vida, né? Para eu conseguir dimensionar se eu estou não gastando energia suficiente. Muitas vezes a gente gasta mais nos problemas, né? Mais do que deveria, para conseguir dimensionar. Eu sou bastante ansioso, então eu tenho esse problema e esse é um exercício que eu faço pessoalmente. E aí eu queria perguntar para você, né? Daqui 10 anos, né? O que seria uma história de sucesso pensando na Reuso, né? Pensando na sua empresa, como que você quer enxergar, assim, né? É óbvio que o mundo não dá para planejar. Não dá para planejar. Não, concordo com você. Daqui 10 anos, como que você queria enxergar, né? A história que você quer contar daqui 10 anos sobre a Reuso. Tirando a parte que eu quero que ela escala, que ela vença, mas o que eu quero levar para daqui a 10 anos, quando eu for vender a Reuso, como a gente brinca, é que toda startup a gente cria ela, que todo mundo me ensinou assim, tá, Tiago? A gente cria uma startup para escalar e para vender. Então, vamos pensar nisso, né? É essa história que todo mundo me conta. Mas o que eu quero é que ela deixe um legado que é possível fazer negócio, ganhar dinheiro, fazendo impacto socioambiental na sociedade. Que essa é uma responsabilidade de todos. Eu quero que as pessoas vejam que empreendedorismo também é impacto onde você está. Tá? Eu quero deixar esse legado que é possível, sim, causar impacto na sociedade e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. É assim que eu gosto de ser feliz, né? Em saber que eu estou empreendendo, mas, ao mesmo tempo, eu estou impactando a vida dos outros. Eu gero renda. Eu tenho 5 funcionários, mas, na verdade, eu tenho 40, gente. Eu gero renda para 40 catadores, 40 famílias. Entendeu? Então, para mim, isso é muito legal, em pensar que o projeto que a gente faz é uma parceria com o Ministério Público, que são pessoas que saíram do presídio e agora são funcionários lá do barracão, e que hoje têm família. É esse impacto, tá vendo? Eu estou ganhando dinheiro, estou criando uma empresa, mas, ao mesmo tempo, a minha cidade também está. Esse eu acho que é o papel do empreendedor. Não só olhar para o seu umbigo, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade. Muito bacana. Bacana. E eu posso dizer, né, pelo acompanhamento que eu pela experiência que eu tenho de trabalhar com você, né, que eu acho que isso é verdadeiro. É verdadeiro. Não, acho não. Tenho certeza eu sou bem do que você está falando aí, né? Então, Yula, mais do que tudo, assim, queria te agradecer aí, né, por compartilhar aí
essa experiência que você tem. Eu não sei se o pessoal do chat aí tá preocupado com o jogo. Tá todo Mas mundo. tá todo mundo querendo ir embora, né? Depois que você contou ainda que pessoal, não está classificado, então dançou. pessoal até me perguntou se eu queria mudar a data, mas eu tô com tanta coisa aqui que eu não ia achar data antes de terminar o semestre para Acabou o semestre, fazer, né? porque semestre que vem, semana que vem já é a última semana aqui. Ah, vocês entram de férias. Aí tá tudo complicado. Eu falei, nossa, não vamos ter outra data e vamos ter que fazer Mas já hoje acabamos. mesmo. Tem mais 2 horas, gente. Mas assim, obrigado, viu, Iula? Obrigada a Obrigado aí você. a todos que participaram aí da live do Elite. O Bom, o Rodrigo Rodrigo quer fazer Ferreira. uma pergunta aqui. Vai, Rodrigo. Olá, tudo bom? Tá me dando escutar bem? Sim. Muito obrigado por comparecer, Iula. E eu gostei bastante da sua iniciativa. Parabéns pela iniciativa, a propósito. Obrigada. Uma pergunta que eu tenho, assim, fiquei pensando, né? A que pé está a Reuso, né? Em que nível você está? Tipo, já da aplicação, de como você gerencia tudo, né? De como está o atual momento da sua empresa e quais são suas ideias para o futuro, qual é a ideia de inovação mais para o futuro que você teria propósito? Então, a Reuso, começamos em 2020, mas legalmente, né, constituída foi em 2022, tá? A gente agora está em operação. Já entrei no break-even 2 anos atrás. O que é isso? Eu pago as contas, tá, gente? Tá no zero, entendeu? Quando a gente fala naquele equilíbrio, ponto de equilíbrio, eu já cheguei. Eu já estou hoje com 5, 6 funcionários. A gente está em operação com faturamento razoável, a gente já está tendo lucro disso, então a gente já está com 150 empresas, tanto indústrias quanto condomínios, já estamos atendendo São Paulo, agora a gente está indo para Pouso Alegre, então a gente está crescendo. Qual que é a inovação? Agora eu estou com uma parceria com o Thiago e Douglas para automatizar isso, Rodrigo. A nossa operação ela estava muito manual mesmo, operação pesada, caminhão, coleta. E aí, sentando com os dois, eu falei, gente, a gente precisa colocar isso automatizado para melhorar esse fluxo de operação mesmo. E aí, sentando com o Thiago e com o Douglas, eles estão me ajudando a desenvolver uma plataforma que vai colocar todas essas informações dentro dessa plataforma, trabalhando os IoT dos dois para me ajudar nessa gestão de resíduos, ela ser melhor e com processo mais rápido. Tá entendendo? Então, eu estou nessa fase agora de colocar tecnologia dentro dessa operação. Ela já tem, mas agora melhorar. Te respondi, Rodrigo? Não, consegui entender bem qual é a ideia do projeto. Muito bacana. Fico no aguardo aí para próximas atualizações. Tá. Sair na FAPEMIG aí vai ter, provavelmente, vai sair, e aí teremos mais oportunidades de bolsas aí, provavelmente o Eu vou Latino vai precisar de receber mais vocês, bolsas, vai galera. precisar aí deles. Aí. É um brinquedinho que eu e o Thiago queremos, a gente vai testar. É um protótipo, né? Vamos ver se vai dar certo. Lilian? Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Desculpa não ligar a câmera, mas parabenizo, Iula, pela sua ação. Ela é extremamente relevante e quero desejar sucesso aí, né, nessa jornada. Ela já está dando certo e vai ser virtuosa, eu acredito. Por quê? Porque eu venho falando algumas coisas para os meus alunos, sobretudo de curso técnico, e eu faço esse convite para os professores e outros servidores, né? Nós somos mais de 30 pessoas aqui participando. Só para dar um exemplo bem rápido, ontem, numa aula de química de alimentos, eu estava falando de upcycle, de economia circular para os meus alunos, falando de obtenção de moléculas, por exemplo, de resíduos do café, borra do café, polpa do café. Já tem um tempo que eu levantei a bandeira, né, começando a estudar algumas coisas, a academia faz parte, né, como você disse, ela é a base, é muito importante. O Brasil produz praticamente um terço do café do mundo,
E fora do Brasil, a gente vê iniciativas incríveis, já comerciais aí a respeito, usando, né, vários coprodutos aí, né, vindos do processo cafeeiro, e a gente está comendo poeira, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, sabe? A gente tem uma matéria-prima aí abundante, né, considerando toda a cadeia de resíduos do café, e a gente não está tirando proveito disso. Verdade. Então fica o convite, tanto para a gente plantar essa sementinha na cabeça dos alunos aí, falando de economia circular, eu passei os conceitos para eles, e apresentando o que o pessoal já faz lá fora, né, para a gente começar a produzir coisas aqui nesse sentido, é muito necessário. Então, quando a gente vê pessoas que estão abraçando esse universo aí da economia circular e tudo mais, né, é muito gratificante e inspirador. Foi muito boa a palestra, né, gostei muito, principalmente da descontração, e desejo realmente muito sucesso, e vamos, time, vamos fazer coisas aí com café, com esses Mercado que não falta para rejeito, viu, gente? Vocês estão com a faca e o queijo na mão com a universidade. Hoje a maior dor da indústria é o rejeito, aquele que não tem, que não pode ir para aterro, não pode fazer nada, que é a borra, que é lodo da área de alimentos, que é o soro, entendeu? Tem vários, pode exaustão de cimenteira. É uma dor desse povo aí que vocês têm problema para resolver, tá? Que bom. Vamos Legal, nessa. dá pra Obrigada, ajudar. obrigada, professor. Depois a gente pode estreitar a conversa aí, Lilian. De repente a Iula pode ajudar em alguma coisa aí. Eu acho um monte de empresa, tem uma lista. Ótimo, ótimo, E excelente. vamos adorar fazer Obrigada. POC com a universidade. É isso que você lembra que eu falei no começo, gente, tá? A gente precisa fazer esse estreitamento. As universidades, as empresas não conhecem vocês. E como vocês podem resolver problemas para elas. Ótimo. Maravilha. Obrigado, Lilian, pela pergunta aí, pela participação. Emerson? Como vai, pessoal? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Minha pergunta é para o Tiago. Tiago, eu sou servidor aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Eu falo aqui de Serra, né? Que é um município aqui do estado. E Serra tem a maior participação do PIB, né? 27% é de Serra. Dentro do Instituto, a gente está criando o primeiro parque tecnológico, né? Que a gente chama de Alvo Serra. Eram 3 estados do país que não tinham um parque tecnológico ainda, era Espírito Santo, Roraima e Amapá, e agora nós temos. Aí uma série de questões que aqui não vale levantar. O que eu queria é saber o seguinte, Thiago, a gente, para criar o parque, antes de criar, a gente investiu bastante numa base da chamada tríplice hélice, né, para ela estar bem alinhada. Então, a prefeitura, o governo do estado, na hélice do governo está muito bem alinhada com a gente, né? A hélice acadêmica, além do IFES, né? Instituto Federal do Espírito Santo, outras instituições privadas aqui do estado participam, e também a hélice de empresas e mercado é a ASES, Associação dos Empresários da Serra. Tem mais de 200 empresas, inclusive Vale, Arcelor, né? Biancogres, né? Viminas. A Forte Leve, né? Acho que todo mundo deve ter uma caixa d'água em algum lugar com a Forte Leve, né? Então, essas são as empresas aqui. E a Iula me falou da quarta hélice sociedade civil. E eu queria saber, Tiago, a gente é uma fragilidade nossa, o nosso instituto ele é muito tecnicista, né? Então, os projetos que chegam é mais nessa área, as empresas que chegam para a gente é mais nessa área de desenvolvimento de software, automação industrial. E quando vem a Iula trazendo essa hélice, sociedade civil, rejeitos, né, o tratamento, né, do rejeitos, vocês em Poços de Caldas, além dela, tem uma demanda maior por essa sociedade civil, ou é normal dentro de um parque tecnológico igual ao nosso? Vocês eu não sei se é parque tecnológico ou uma universidade, mas é normal ter uma baixa aderência, né, dessa quarta hélice sociedade civil? Não, até que não, o Emerson. Até, assim, a gente, atualmente no parque, residente do parque, é uma sociedade civil. É uma sociedade civil. Que é a Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica.
Então, são mais 700 produtores que eles formaram uma associação, né? E hoje eles têm um laboratório aqui, que eles dão capacitação, inclusive tem financiamento do MDA, tem o pessoal da associação das cervejarias aqui de Poços também, que o pessoal tem trabalhado nessa questão de indicação geográfica, né? Cervejas com terroir vulcânico, café com terroir vulcânico. O Rafael, que é o nosso diretor, também está trabalhando com o pessoal da agricultura familiar também, de trazê-los para cá, as associações. Querendo ou não, o ROAS, né, que é uma associação também terceiro setor, né, é a sociedade civil também organizada, né, e aí a gente tem os trabalhos pontuais com as empresas, né. Então, aqui em Minas, a gente tem trabalhado, principalmente nos editais. A FAPEMIG tem, nos últimos anos, eles abriram vários editais que fomentam essa participação das empresas, mas, por outro lado, a gente tem também trabalhado essa aproximação com o terceiro setor, às vezes, né, com trabalhos políticos de ir nos ministérios, conseguir emenda parlamentar, e às vezes, né, também captando recurso, porque tem editais também exclusivos para o terceiro setor, né? Ou ouvindo as nossas demandas para resolver problemas, Emerson, da sociedade civil, que ela tem que estar junto. Eu preciso só fazer uma distinção, porque como o tempo é curto, né, existe o IFES, que existe essa aderência da sociedade civil. No Instituto Federal do Espírito Santo, nós somos em 25 campi espalhados por todos os municípios do estado, e cada um, com certeza, tem uma aderência à sociedade civil. Inclusive o campus Serra também tem. Eu falei como parque, porque é mais esse peso tecnicista de um parque e como fazer que essa sociedade civil, eu vou chamar de quarta hélice, participe, entendeu? Mas a gente... da portaria, eu acho que é um case de sucesso, Caproni. Você repete para mim, por favor, Iula? Oi? Não, é só você repetir o início. Que deu uma cortada. Tá. O conselho administrativo. Você é um case de sucesso. O seu conselho administrativo tem uma cadeira da sociedade civil. A gente, na gestão do parque, dentro do conselho, a gente colocou representantes da sociedade civil, né? Então, tem uma cadeira lá. O nosso conselho tem, o presidente da Associação de Moradores. Uhum. Né? Enfim, assim, acho que não tem uma receita de bolo. Eu entendo. Eu acho que Não ouvir a sociedade civil. O dia a dia mesmo, sabe? Eu acho que ter momentos de integração, eventos, convidar o pessoal para participar. A gente fez muito isso nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, né? A gente, por exemplo, traz FINEP, chama todo mundo para cá para ouvir a FINEP. Traz o pessoal da FAPEMIG, traz todo mundo aqui para ouvir a FAPEMIG. E aí, nesses eventos, a gente vai colocando as coisas nossas, né? Vai colocando... E é importante a gestão das instituições estarem também atentas a isso, né? Porque não adianta, isso tem uma questão política, enfim, né? Então... Foi de grande valia. Muito obrigado aí pelas dicas. Nós somos um parque em construção. A gente tem uma empresa parqueada, né? Então, quer dizer, parqueada porque a gente não achou não achou um outro nome para uma empresa que está dentro do parque. Então, a gente está chamando ela de parqueada. Geralmente vai falar residente, né? Mas, assim, a gente aqui também não está muito diferente, não. Assim, a gente está no processo de criação, nós passamos a parte de governança agora recentemente. Então, assim, a gente deve estar mais ou menos no mesmo nível de maturidade que vocês. Nós temos a incubadora, nós temos a incubadora de empresa do IFES, né? Ela é sistêmica, porque, como eu falei que são 25 campi, 17 tem incubadoras. Então, aí são as empresas, tem as empresas residentes, não residentes, tem as pré-incubadas, as incubadas, está tudo certinho. É só mesmo essa inquietação minha, e aí, ouvindo a Iula falar, essa inquietação minha dentro do parque, da pouca participação hoje, claro que a gente, né, vai procurar, né, procurar ouvir, né, Iula, essa quarta hélice, né, a sociedade civil, mas quando você falou, eu falei, puxa vida, temos que começar a instigar, né, esse pessoal, igual você fez, né, por meio de eventos e tudo mais. E convido a todos, né, quem não conhece ainda, o Alvo Serra, né, é o Parque de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo. Não, sua cidade é muito bonita.
Obrigado, obrigado. E o IFES, assim, aproveitando, parabenizo aí, Emerson, o IFES é um dos modelos de Instituto Federal aí no país. Assim. Então, é muito ativo, a gente já trabalhou junto com vocês aí também em algumas coisas. Então também é um instituto referência aí no país. Estando aqui no estado, por favor, visitem. Não só o IFES Campus Serra, como o Campus Vitória, né? Sim. E visitem a nossa cidade. Valeu. Muito obrigado, pessoal, e parabéns aí pelo evento. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Agora ninguém vai mais falar, Thiago. Não, agora deu 7h, 5h30. O pessoal já está fazendo a pipoca, abrindo... Pipoca no futebol? Pipoca. Mas vamos tirar gosto. Vamos vinho quente, então. Hoje talvez um chocolate quente cai bem, né? Cai. Um Irish Coffee. Mas beleza, Iula, obrigado de novo, mais uma vez. Obrigado aí o pessoal da reitoria, né, que fez aí a parte a Lara, Rafael, colegas de outros campi, estudantes, enfim, muito obrigado aí por estar aqui prestigiando, né? A gente teve uma boa audiência, viu? Opa, eu vi, tô chique, ó. Foi muito bom, tem vários alunos aqui que eu fiz um convite forte. Presença, falta, nota. Eu fiz um convite forte aqui para eles. Aí o pessoal tá aí, mas eu acho que o pessoal gostou também, tenho certeza. Ameaça. Eu tô imaginando. Mas é isso, obrigado. Bom jogo aí para todo mundo. Tomara que o Brasil engrene, né? Pelo amor de Deus, porque não vai bom, sim, não. Essa vai. Deixa a gente curtir mais um pouquinho. Beleza. Pessoal, obrigado, um abraço aí. Obrigada. Boa semana. Tchau. Até mais, muito obrigado. Tchau.